Olá, então, boa noite a todos e todas. Boa tarde, a depender da zona geográfica em que estão. Eu sou Caio Fernandes, doutorando em Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, integrante do projeto das Américas, e hoje nós temos a grande satisfação, a felicidade de lançar a versão em português do site, que conta também com uma versão em espanhol e inglês, e também temos o grandíssimo prazer de contar com a coordenadora do projeto, Soledad Álvares Velasco, que vai nos contar um pouquinho de como que se iniciou o projeto, as ações que já foram feitas até aqui, as que ainda estão por vir, e também o sentido político investigativo desse projeto. Após a fala da Soledad, nós teremos 3 grandes apresentações com pesquisadoras que integram também a Comissão do Brasil, Elisa Sardão Colares, Maria Villarreal e Irene Serra Cárdenas, que serão devidamente apresentadas mais à frente. Cada uma terá uma exposição de 15 minutos para contar um pouquinho sobre os resultados ao longo desses meses do projeto. E também cabe ressaltar que a Comissão Brasileira é composta por mais 3 pessoas, né? Pelo Anderson Joseph, professor da Universidade Federal do Amapá, e que também integra a equipe do Caribe, Gustavo Dias, professor da Universidade Estadual de Montes Claros, e Gislene Santos, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ao final das exposições, nós contaremos com cerca de 30 a 40 minutos para as perguntas e os comentários, e eu peço que, para isso, utilizem o chat, ou, eventualmente, mais adiante, nós abrimos os microfones para as pessoas poderem fazer as perguntas oralmente mesmo, ok? Bom, então, dando início a esse evento de lançamento do site, eu apresento Soledad Álvares Velasco, investigadora, pós-doutoranda na Universidade de Houston, nos Estados Unidos. Soledad investiga mais especificamente a migração irregularizada em trânsito e o controle no corredor migratório que parte dos Andes, cruza a América Central, México, em direção aos Estados Unidos. Soledad, muchas gracias por su presencia. La palabra es tuya. Gracias. Boa noite. Me da mucha pena no poder hablar en portugués, pero espero que sí entienden, ¿no es cierto?, que hable en español. Quisiera, antes que nada, mandarles un abrazo virtual a cada uno de los participantes que conforman el Nodo Brasil. Es un equipo tremendo, es un equipo sumamente creativo, es un equipo que además ha hecho algo increíble, que fue generar la página, toda la estructura principal de la página en portugués, además de la propia ficha en portugués, que es lo que el día de hoy nos ha juntado, y realmente es un placer trabajar con ustedes. Es un nodo sumamente movido y la verdad ha sido en este tiempo, que son 6 meses de estar empujando este trabajo conjunto, un proceso muy rico. Así que les mando un abrazote y muchísimas gracias por armar este espacio digital de encuentro. ¿Cómo surge este proyecto que hoy les queremos compartir a la audiencia de habla portuguesa? Este es un proyecto que nació en marzo, cuando prácticamente todos los países del continente se habían declarado en emergencia. Se acordarán ustedes que se cerraron las fronteras y de manera generalizada en las Américas se adoptaron medidas excepcionales para contener la expansión del coronavirus. Y en ese contexto nos juntamos alrededor de, en ese momento éramos 45 investigadores e investigadoras de distintas partes del continente. Ahí van a ver ustedes la lista de quiénes somos. Miren ustedes, van desde Canadá a los distintos países para abajo, hasta Brasil, Argentina y demás. Todos, ¿cuál era el punto en común? Todos y todas investigadores e investigadoras que habíamos venido ya trabajando en el tema migratorio con un interés analítico, ético y político en la cuestión migratoria y con una experiencia en investigación etnográfica, que en ese momento por la pandemia quedó suspendida. Y nos juntamos virtualmente con el interés de empezar a preguntarnos qué es lo que estaba sucediendo con la población
en movilidad, es decir, qué está sucediendo con los migrantes en tránsito, con los migrantes que ya viven de manera irregularizada, muchos de ellos en los distintos espacios nacionales, qué está pasando con los solicitantes de refugio, qué está pasando con los deportados, qué está pasando con los que han retornado. Todos ellos son distintas categorías de población migrante con la que todos nosotros, no solo que veníamos trabajando, sino que ya teníamos una afinidad política y entonces empezamos a hacernos preguntas que hoy día ya tenemos respuestas bastante más claras, pero estábamos conscientes de que el cierre de fronteras, que todos los países habían adoptado como medida automática, iba a tener un efecto desmedido frente a la población en movimiento. Asumíamos, por el trabajo que veníamos haciendo, que en un momento de pandemia el hipernacionalismo en ese momento era una posibilidad o una confirmación, se exacerbaría y que por lo tanto esa idea construida de que el migrante extranjero encarna el virus fácilmente podría detonar violencias. Y les digo que estas fueron de alguna manera las premisas que nos fueron juntando y que hoy día, a lo largo del trabajo que ya hemos hecho a lo largo de 6 meses, ya hemos venido constatando lamentablemente. Entonces nos convocamos con la intención de mapear qué estaba pasando en nuestras distintas realidades en términos de 3 ejes de análisis concretos. Y eso es lo que hemos hecho en los distintos espacios nacionales. Los equipos que se conformaron son equipos interdisciplinarios y son equipos que en ese primer momento de análisis levantamos información básicamente de prensa, y ahí hay que resaltar el rol fundamental que ha jugado la prensa independiente, pero también la prensa más central en producir muchísimos datos sobre la población en movilidad. Y lo que hicimos es generar una ficha por país, que es la que más tarde mis compañeras les van a presentar sobre el caso de Brasil, que ustedes van a ver con claridad cómo opera esa ficha, pero lo que nos interesaba era entender qué estaba pasando en términos de estos 3 ejes analíticos. Uno, cuáles eran las respuestas que el Estado estaba dando frente a la migración. ¿Qué respuestas estatales? Las respuestas normalmente estaban versadas en términos del control, pero ¿cómo era ese control en cada uno de los espacios nacionales? 2, cómo esas medidas de control estaban afectando a los distintos tipos de población migrante que viven, transitan o que estaban en espera en los distintos países en los que estábamos investigando. Y por último, cómo los migrantes estaban respondiendo, cuáles han sido las distintas estrategias, tácticas y respuestas que se han gestado desde la población migrante, por un lado, pero también desde las sociedades donde se está generando esa dinámica de encuentro con el otro, de encuentro con la población migrante. A partir de ahí hicimos un levantamiento de información y además de generar esta ficha por país, al empezar a hacer una lectura entre líneas, es decir, una lectura más allá de los datos nacionales, y ahí viene justamente quizás la aportación mayor que hemos podido generar como proyecto regional, es haber identificado ciertas situaciones en común, que son estas que están acá, que se están dando en las Américas. Al levantar esta información de primera mano, esta información periodística y sistematizar, nos dimos cuenta que muchas situaciones no solo eran particulares, por poner un ejemplo, de la región de Norteamérica, sino que también se estaban reproduciendo en Sudamérica, en Centroamérica y en el Caribe, que por lo tanto nos merecía un análisis mayor. Y eso es lo que nosotros hemos llamado dentro del proyecto las situaciones en común, que fundamentalmente apunta a hacer una perspectiva de análisis transnacional con la intención deliberada de darnos cuenta que un régimen de control a la movilidad regional está teniendo lugar en el momento de la pandemia y que
los distintos estados han encontrado de manera perfecta un escenario en el que pueden generar un estado de excepción en materia migratoria y redoblar el control. Es decir, el control que ya se venía dando se ha intensificado y eso ha generado una serie de situaciones de exacerbación de la hiperprecarización, por un lado, pero también del despojo de derechos de distintas formas y en distintos niveles a la población en condición de movilidad. ¿Cuáles son estas situaciones en común? Yo no me voy a detener en cada una de ellas, porque seguro mis compañeras van a conversar al respecto de ellas, pero solo quiero pasar rápidamente para que ustedes vean. Por un lado, hemos visto que se han exacerbado los hipernacionalismos selectivos en todos los países. Y esto nos ha parecido muy relevante porque en el marco de la pandemia, defender la sociedad nacional, defender la población nacional, se ha vuelto como el lema más importante de los gobiernos. Eso ha excluido de facto, por un lado, a población inmigrante, refugiada, solicitantes de refugio también, y a la vez a las diásporas que muchos países de América Latina, de Centroamérica y el Caribe tienen, sobre todo en Estados Unidos o en países europeos. Esto nos ha hecho pensar que el Estado ha desprotegido tanto a la población migrante estando en el país de origen, como aquellos que están residiendo en esos países como países de destino. Ese hipernacionalismo selectivo se ha venido profundizando. De hecho, ahora que ya estamos a 6 meses de haber iniciado este proyecto, fíjense ustedes, se han dado ya los primeros pasos para apuntar a una nueva arquitectura de la legislación migratoria en distintos espacios nacionales. Estados Unidos lleva la bandera de esta nueva arquitectura que redobla el control, pero también se están dando discusiones en Ecuador, en Perú, en Chile, que tiene mucho que ver con un escenario en el que es muy legítimo hablar de cerrar las fronteras, de cerrar la protección a esos otros que no son nacionales, sobre todo en un momento de convergencia de crisis como es el que estamos viviendo ahora. Este es uno de los elementos claves que han salido y que a la vez van de la mano pues con otra serie de elementos como son el control fronterizo, la hipervigilancia en las fronteras, la configuración de espacios de confinamiento. Estos espacios de confinamiento lo hemos visto que se han configurado sobre todo en los espacios fronterizos, por ejemplo, entre Chile y Bolivia, por ejemplo, entre Panamá y Colombia, en el tapón del Darién, donde han quedado, sabemos, alrededor de 3,000 migrantes, entre migrantes centroamericanos, también africanos y también de Sudamérica en tránsito a Estados Unidos, y ni hablar lo que está sucediendo con respecto a la frontera entre Estados Unidos y México en el campamento de Matamoros, y muy recientemente un nuevo espacio de confinamiento que se veía venir, que es este espacio donde que se está en este momento desarrollando, que tiene que ver con la caravana migrante tratando de movilizarse y que está siendo taponada por el redoblamiento de control. Otro de los elementos que hemos visto que también proliferan a lo largo de las Américas y que nos llama la atención de manera alarmante es que la figura del migrante irregularizado, que quizás en las décadas pasadas estaba confinado como espacio de discusión a Estados Unidos como el lugar por excelencia donde existen más irregularizados en las Américas, esa figura hoy día se está multiplicando en casi todos los países de nuestro continente, precisamente por la transformación del patrón migratorio. Y el hecho de que existan tantos migrantes irregularizados supone que son trabajadores que están insertos en distintos nichos laborales claves para la reproducción social de las distintas sociedades y, sin embargo, están despojados de derechos. El tema de los migrantes que trabajan en toda la economía uberizada, las economías de las entregas, tanto de alimentos como de medicinas, ha sido un ejemplo que atraviesa las Américas, pero no es el único.
trabajadores agrícolas en Estados Unidos, en Canadá, trabajadores que están involucrados en distintos nichos laborales del servicio y también de la economía del cuidado, sobre todo mujeres. Ahí creemos que hay que poner una atención enorme porque el Estado, frente a esos trabajadores, los estados no están generando ninguna forma de protección directa. Otro de los elementos claves, y de paso les cuento, solo voy a decir rápido porque se nos viene un conversatorio en particular sobre esta situación, es la producción del miedo como forma de control. El miedo no solo a la enfermedad, no solo a la muerte, evidentemente en un momento de pandemia, pero también el miedo al otro, y ahí hay un otro que en el caso de Estados Unidos es un otro que está siendo deportado desde Estados Unidos a los países de origen. Eso sobre todo lo hemos mapeado en Centroamérica con migrantes deportados desde Estados Unidos. En Haití también se ha dado lo mismo, el miedo a que los migrantes deportados traigan el virus. También se ha dado ese caso con Ecuador y por lo tanto creemos que es un tema de muchísima relevancia entender cómo el miedo está operando como otra forma sutil de control al interior de los países. Otro de los puntos, y con este voy a ir cerrando de las situaciones en común, tiene que ver con la niñez y la adolescencia que durante la pandemia también está en un estado de hiperprecarización y de muchísima vulneración. Quizás el espacio emblemático de análisis es Estados Unidos y su frontera con México debido a la exacerbación de las situaciones extremas en términos de deportaciones express, de retornos, de negación de la posibilidad de aplicar al derecho, al refugio, pero también debido a que niños indocumentados están llegando hasta esa zona para poder entrar a Estados Unidos y son devueltos. Esa situación que ya sabíamos que estaba ocurriendo antes de la pandemia, ahora está exacerbada debido a las condiciones gravísimas de salud, de posibilidad de contagio y de una exacerbación de formas de violencia que están ahí presentes. En Sudamérica, el tema de la niñez y la adolescencia, y también en Centroamérica, no es ajeno. En Centroamérica, por un lado, las imágenes que hoy estamos viendo de la caravana nos dan cuenta que otra vez familias con niños y adolescentes están en tránsito otra vez. Y en Sudamérica ha pasado lo mismo con los efectos de la movilidad en reversa que se ha dado entre los distintos territorios. De hecho, esa es otra de las situaciones que hemos visto como algo muy peculiar que se ha dado dentro de la pandemia, que la población migrante como una de sus formas de respuesta frente a condiciones tremendamente precarizadas decidan retornar, ya sea desde las ciudades al campo, que esa es una de las formas de migración totalmente nuevas para la región. Esto se ha dado en Perú, se ha dado en México, se ha dado también en Ecuador, que están retornando desde las ciudades al campo para tratar de generar una suerte de epidemiología migrante para sostenerse frente a la pandemia, pero también desde los países de destino a los países de origen. Todas estas situaciones que ustedes están viendo acá, que las pueden ir analizando una por una, las hemos contrastado con algo que para nosotros es fundamental y que creo que es el espíritu que más nos lleva a sostener la importancia de poner no solo los ojos, sino la apuesta política en la lucha migrante. Detrás, más allá de detrás, frente a todas estas situaciones de tremenda adversidad, y a pesar de eso, se han generado redes de solidaridad entre la población migrante, pero también entre la población local y los migrantes. Hemos podido mapear muchísimas formas de apoyo, de peticiones, de luchas en común entre distintas organizaciones de migrantes, de la iglesia, en distintas partes de las Américas. Y también, de manera alarmante, hemos visto que entre las respuestas sociales, lamentablemente, también se han ido exacerbando las formas de xenofobia. De allí que nos importa mucho, como Ireri les va a mostrar más adelante,
cómo los migrantes están respondiendo y comprendiendo, resistiendo a este momento de pandemia desde sus propias voces para poder ir combatiendo esas formas xenófobas que lamentablemente están proliferando. ¿Qué se nos viene por delante? Por delante estamos ahora en un proceso de generación de espacios de discusión virtual justamente en torno a estas situaciones en común que les he presentado. Hasta aquí hemos hecho ya 2 conversatorios con los distintos investigadores e investigadoras que forman parte de nuestro proyecto, que de manera comparada regional están reflexionando sobre las distintas situaciones. Hemos hecho 2 y el tercero será a fin de mes. Cada uno de estos conversatorios que hemos realizado quedan grabados en la página junto con una sistematización. Como ustedes pueden ver, en términos generales, esta página tiene un sentido también pedagógico. Es un archivo digital de la inmovilidad y el control durante la pandemia y esperamos que pueda ser usada por profesores, que pueda ser usada por estudiantes, investigadores, periodistas, por organizaciones de migrantes, para que se pueda ir comprendiendo la dimensión de esta problemática tan grande que está en estos momentos transformando a las Américas. Esta es una de las fichas, y con esto ya voy a ir cerrando, que ustedes pueden descargarse. Esta es una información que la estamos actualizando, la información de COVID, cada semana, y la información con respecto a las medidas estatales, a la situación de migrantes y a las respuestas estatales, estamos intentando hacer una actualización bimensual. Desde que empezó el proyecto acá, hemos crecido mucho en términos de cuántos somos parte de Inmovilidades. Ahora somos alrededor de 60 investigadores e investigadoras trabajando en distintos nodos, y de alguna manera es un proyecto que no solo es en construcción, sino que además toma la forma que los propios nodos le quieran ir dando, con muchas iniciativas que se van gestando desde el trabajo colectivo en cada uno de los espacios, y gracias a eso hemos construido ese mapeo polifónico que hoy día les presentamos. Para concluir, yo solo quisiera decir que desde que inició este proyecto al presente, las Américas es la región más afectada por la pandemia en el mundo. Está Estados Unidos, Brasil, Colombia, México, Chile y Argentina como los países, y Perú, como los 7 países, entre los 7 países más afectados del mundo en términos de casos. A la vez, las Américas está siendo en estos momentos uno de los países más afectados por esta convergencia de crisis económicas, sociales, políticas que arrastramos también de la lucha que se vino dando desde octubre en 2019. Y que por lo tanto esto nos está llevando a mirar ya escenarios de intensificación de esa tensión entre el control y la movilidad. Entonces, ahora más que nunca tenemos que estar quizás más alertas, mucho más atentos, con mucha más presencia y cercanía con nuestros interlocutores, que son migrantes, refugiados que vienen de distintas partes del mundo y que están atravesando y transformando nuestro continente hoy más que nunca. Les agradezco muchísimo al equipo Brasil otra vez y le paso la palabra a Caio. Muito obrigado, Soledad, pela apresentação. Acho que todo mundo conseguiu ter uma percepção muito boa, muito ampla do que se trata o projeto, né? Um projeto de amplo alcance, um projeto coletivo, com muitos pesquisadoras envolvidos. E, bom, para aqueles que não estavam no começo da transmissão, eu aproveito para dizer que, ao final, nós teremos um período de 30 a 40 minutos para perguntas e comentários, e que nós teremos mais 3 apresentações de pesquisadoras que integram a Comissão Brasil. Então, para vocês que não acompanharam desde o início, essa foi a fala da Soledad Álvares Velasco, coordenadora-geral do projeto, e agora nós passamos as apresentações das pesquisadoras da Comissão do Brasil. Bom, para iniciar essa rodada de apresentação, eu convido Elisa Sardão Colares,
que é doutora pelo Departamento de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Brasília, pertence ao Coletivo Infâncias e é pesquisadora do Conselho Nacional de Justiça. Elisa, para a sua apresentação, eu deixo uma pergunta inicial, desejo boas-vindas, boa apresentação, e o que nos revelam as medidas estatais para a migração promovidas durante esses meses de pandemia no Brasil? Obrigada, Caio. Primeiro vou começar agradecendo, então, a Soledad pela iniciativa e pelo convite e a oportunidade que a gente teve de se juntar para fazer esse trabalho. E agradecer a equipe toda do Brasil também, que a gente conseguiu fazer um trabalho coletivo à distância, em situações super precárias, de poder fazer uma pesquisa, mas que os resultados são incríveis. Então, começando a agradecer e agradecer a todos que estão nos acompanhando hoje e que porventura acompanhem depois na gravação desse conversatório. Vou tentar responder um pouco a sua pergunta, Caio, mas realmente eu acho que se fosse sintetizar numa assertiva, seria o seguinte: as respostas estatais em geral, a gente tem visto isso nos outros estados também, ela segue um comportamento que esses estados já tinham com relação à questão migratória, né? No Brasil não foi diferente, mas esse comportamento é justamente o comportamento da contradição, e isso colocaria como sublinhado, né? É uma resposta estatal cheia de contradições, é uma contradição tanto como um argumento e uma estratégia política da contradição, então a fala ser contraditória com o factual, porque, enfim, se estabelece uma governança pela polêmica, mas vazia de conteúdo, até a contradição porque o próprio Estado tem aí dentro dele algumas disputas. Então, para exemplificar essas duas formas de contradição que a gente vai ver em vários elementos que aparecem na ficha do Brasil, eu traria aqui duas questões muito conhecidas com relação ao cenário migratório e agora o cenário da pandemia no Brasil, que é a Operação Acolhida, que é uma operação que se inicia antes desse governo, se inicia muito antes da pandemia, e que ela justamente casa uma estratégia estatal vinda pelo Exército com o apoio incondicional e necessário dos organismos internacionais, e que essa estratégia se mantém, ainda assim, no governo atual, quando a fala repisa sempre teorias globalistas, etc., e sempre esse rechaço aos organismos internacionais, mas como resposta do Estado, essa foi a maior resposta que se manteve, inclusive, nesse governo, com relação à crise migratória de venezuelanos no Brasil. E uma outra contradição é justamente uma resposta aos problemas sociais que a pandemia trouxe, que é a questão do auxílio emergencial, mostrando que as contradições também são das disputas internas dentro do Estado e que esse Estado não é um só, né, e que ele se faz por meio dessas disputas. Então, eu traria como resumo essa questão das contradições como resposta, seja como estratégia ou seja como disputa interna, né? Então, para explicar um pouco como essas contradições dentro dessa pandemia surgiram, acho que é importante a gente ter um cenário mínimo, né, de como que era a migração e como está a migração no Brasil. Tanto o Brasil é um país emissor, então nós temos muitos brasileiros fora, mas num perfil de um tipo de migração que se volta aos Estados Unidos e Europa prioritariamente, e aqui na América Latina seria o Paraguai, o país com maior volume de brasileiros fora. É um país que recebe, e esse país que recebe muitos da América Latina e da África, e com uma primeira mudança de comportamento, muito também advindo das mudanças de legislação e de entendimento que os últimos anos trouxeram, de um aumento de refugiados, esses quase em sua totalidade, em grande porcentagem, venezuelanos, nessa última crise que se despontou em 2018. É um país também de trânsito, tanto para latino-americanos como africanos. A gente teve a situação do Haiti, que deixou bem demonstrada que o Brasil consegue e está sempre nesses dois cenários, de receber, mas também de ser um meio dos migrantes poderem se mobilizar na América do Sul, né? E passa a ser um país receptor de refugiados justamente com a crise. Eu não gosto de usar o termo crise, mas com a situação dos venezuelanos desde 2018, quando mais de 38 mil foram considerados pelo CONARE como refugiados, né? Também é algo que não era um comportamento, vamos dizer assim, como uma resposta do Estado de uma forma muito sistemática até então, né?
No cenário Covid, então, a gente tem atualmente, a Soledad trouxe um pouquinho isso já, mas a gente tem atualmente no Brasil quase 5 milhões de pessoas já infectadas pelo Covid, e a gente está quase chegando também aos 150 mil mortos pelo Covid, com 3% de letalidade. Então, o continente americano é onde a pandemia hoje tem um relevo grande, e o Brasil não só, e aí a gente podia fazer uso disso, né, porque tem uma população maior, mas não só por isso, em termos proporcionais, ele é um grande epicentro dessa situação sanitária no país. E aí começa, então, como que essas duas situações vão ter respostas estatais a partir desse processo que se desponta em março, e a gente agora já tem um amadurecimento, vamos dizer assim, de quais as respostas que de fato aconteceram, né? Num primeiro momento, você tem esse fechamento de fronteiras, que a gente viu acontecer no continente americano todo. A gente vê que, inclusive, o primeiro fechamento terrestre se destinou especificamente aos venezuelanos. 2 dias depois, essa portaria do Ministério da Justiça amplia para os demais migrantes, mas você vê aí já uma resposta imediata para uma situação muito específica, né? E o uso desse fechamento de fronteira com essa portaria que permite, então, ao contrário da legislação e dos princípios da legislação de imigração no Brasil, permite a deportação, inclusive, você começa a ter o uso disso para algumas situações que já estavam acontecendo, principalmente no norte do país, né? Então, o uso da deportação como uma possibilidade de resolver problemas sobre a vulnerabilidade dos migrantes que ali estão no norte começa a ser usada. A gente tem notícias, ainda que não existam dados, e isso é um histórico do Brasil, né? É uma dificuldade da gente ter dados certeiros sobre a situação, tanto dos brasileiros que saem, quanto dos migrantes que entram, desse trânsito, dos que retornam. Enfim, a gente tem um problema com relação a isso, mas ainda que a gente não tenha dados, a gente sabe que a deportação, sim, foi uma medida que não ficou só no papel, né? Ela também teve seu espaço como uma solução, aqui bem entre aspas, de algumas situações de vulnerabilidade que já vinham acontecendo ali na fronteira terrestre, principalmente no norte, né? Atualmente, as fronteiras aéreas brasileiras estão supostamente abertas, sendo que muitos aeroportos internacionais não estão autorizados a receber nenhum voo internacional, mas mais importante do que isso, muitos países não querem receber voos vindos do Brasil, né? Então, assim estão as nossas fronteiras aéreas. A situação anterior, então, com relação aos venezuelanos, ela se configurava nessa operação acolhida, que eu falei rapidamente no começo, uma operação que é predominantemente coordenada pelo Exército Brasileiro e pelos organismos internacionais, pela OIM e Acnur, mais especificamente, mas que tem todo um aparato do Estado, tanto as instituições federais, quanto dos estados, né, do norte, principalmente Roraima, quanto do próprio município receptor maior, que é Pacaraima, toda numa estrutura muito bem organizada e que durou aí durante todos esses anos, de 2018 até então. A gente tem, então, no processo da pandemia, os postos de triagem, então, que tinham toda uma estrutura que vinha de todo tipo de assistência para trabalho, saúde, auxílios socioassistenciais que o Brasil oferecia, a questão da própria documentação, da interiorização, toda essa estrutura é desmobilizada. Então, hoje, em Pacaraima, que é o município onde mais recebiam esses venezuelanos diretamente, o posto de triagem não está funcionando, não existe ninguém podendo ser triado, ninguém pode entrar na fronteira. Além disso, uma estrutura que era do hospital de campanha, foi totalmente desmobilizada para ir até o centro, até a capital de Roraima, para que passe a atender, então, não só a população que vinha da Venezuela, e também, eventualmente, haitianos, que também passaram a usar essa rota naquele momento, mas para atender toda a população. Então, você tem uma desmobilização desse grande centro de recepção com relação aos migrantes nesse momento. E ainda com um agravante, que aí são essas contradições internas que vão sofrendo reequilíbrios. Tendo, inclusive, legislação municipal dizendo que os serviços de saúde dos municípios não iriam receber os venezuelanos com Covid. E o que foi interrompido, então, pela Defensoria Pública da União. Então, você tem esses atores estatais que vão tornando o equilíbrio sempre muito dinâmico, né? Ou seja, não tão equilibrado assim. Também a situação da pandemia trouxe algumas respostas que, de imediato, pareciam ser respostas às situações precárias que os migrantes tinham
mais uma vez, principalmente no norte, né? Você tinha muita população de rua, de imigrantes, que estavam buscando abrigo do Estado, estavam procurando assistência do Estado, mas não tinham essa resposta. E com o Covid, alguns abrigos são montados emergencialmente e todos eles são abrigados. Então, principalmente os Waraus de Inhempá, no norte, que vinham então da Venezuela, mas também haitianos e demais venezuelanos. A questão é que o que aparecia então ser uma resposta tardia do Estado à situação de vulnerabilidade dessas pessoas não era um preenchimento de outras necessidades, era simplesmente tirá-los da rua, né? Sem condições sanitárias, sem condições de alimentação. E aí, mais uma vez, um ator social aparece para tentar garantir isso em Manaus. O Ministério Público Federal exige, então, condições mínimas sanitárias de alimentação para essas pessoas abrigadas nesses novos abrigos. E também uma resposta em meio à Covid, já não no norte, mas aqui no sudeste, que é a criação do Plano Municipal de Políticas para Imigrantes em São Paulo. Então, tudo isso acontecendo em meio a essa nova dinâmica dos migrantes que já estavam aqui e que estavam sem a assistência do Estado. Por outro lado, uma outra resposta que também se destaca perante esse negacionismo com relação às políticas sanitárias necessárias em âmbito federal, vem então o auxílio emergencial, que em contradição do que se imaginava numa política que se tocasse então como estavam sendo tocadas as políticas sociais até então, traz um grande auxílio para a população em geral, mas isso justamente porque não é uma resposta do governo federal, mas sim do legislativo, né, que tem que ser implementada pelo Executivo Federal. Mas isso para os migrantes não vem também sem seu preço. Então, muitos migrantes tiveram muitas dificuldades para fazer o seu registro de cadastro de pessoa física, que é o documento necessário para você se registrar ao auxílio emergencial. Muitas inconsistências no recebimento, então recebendo uma parcela, não recebendo outra, enfim, uma inconsistência e uma dificuldade muito grande de conseguir a efetivação desse recebimento, chegando até situações extremas que foram registradas, estão na nossa ficha, de xenofobia, em que, ao tentar buscar o seu auxílio emergencial, migrantes na zona leste de São Paulo, um angolano mais especificamente, foi esfaqueado num sinal muito claro de xenofobia, né, de que então os migrantes não têm que receber uma resposta do Estado brasileiro. O Ministério das Relações Exteriores teve uma atuação muito voltada para os brasileiros que estavam fora. Não temos uma informação se esses brasileiros eram necessariamente, moravam fora, ou se eles estavam naquele momento do começo da pandemia, em outras circunstâncias, como de trabalho, turismo, etc. Mas nós temos o registro de 20 mil brasileiros que foram, então, repatriados pelo Ministério das Relações Exteriores nos primeiros meses, principalmente vindos de Portugal, Bolívia, Peru, Argentina e México. A Polícia Federal, o papel dela foi suspender os prazos para que os migrantes tivessem que fazer qualquer tipo de documentação, então todos os prazos foram suspensos para que eles não tivessem que procurar a Polícia Federal e continuam suspensos todos esses prazos por tempo indeterminado. O sistema de justiça, então, defensorias, Ministério Público, judiciários, tiveram respostas pontuais com relação a algumas questões atinentes aos migrantes, mas tentando uma iniciativa nacional, foi criado dentro do Observatório Nacional de Questões Ambientais, Econômicas e Sociais de Alta Complexidade, Grande Impacto e Repercussão, é o nome do observatório, uma especial atenção para a questão do Covid em geral, mas também com uma sinalização sobre a situação de migrantes e também de indígenas. E com relação a migrantes, então, foi um alerta com relação aos processos judiciais que abriam-se naquele momento, estabelecer a possibilidade de registros de cartório, a suspensão de alguns despejos que estavam acontecendo, garantir o auxílio emergencial, solicitar a inexigibilidade de renovação de documentos para conseguir garantir, então, a habitação e os direitos básicos, e alguns casos pontuais em que foram tomadas medidas para que se garantisse os direitos sociais dos migrantes abrigados, né, como um dos casos que a gente falou da DPU e do Ministério Público Federal. Outras iniciativas aconteceram nesse cenário de migração, então se reaveram mais médicos, então cubanos que estiveram aqui no Brasil pelo programa Mais Médicos e que tiveram esse programa suspenso, foram de novo reconvocados para que se conseguisse justamente dar resposta à situação sanitária. Os migrantes que já se encontravam no Brasil e que estavam em postos de trabalho precários
foram os principais alvos da questão do Covid, então destacando a questão em Santa Catarina com relação aos frigoríficos e as oficinas de costura em São Paulo. E a outra questão que fica em aberto ainda, mas que já vai permitir que a gente comece a analisar um novo fenômeno que Soledad, inclusive, demonstra que está acontecendo no continente americano inteiro, que é a questão do retorno. Ele também vai destacar aí uma situação muito sensível, que é a questão das crianças e adolescentes. Aí eu deixo aqui uma investigação que a gente ainda precisa se aprofundar e saber como vai funcionar, mas a gente começa a ver alguns movimentos de retorno dos venezuelanos até o seu país, mas com uma situação muito peculiar, que são aqueles que tiveram filhos no Brasil, portanto registrados como brasileiros, e que agora querem ir até a Venezuela com os seus filhos e passam a ser impedidos porque justamente os brasileiros não podem passar pelas fronteiras terrestres. Então, ainda muitas questões precisam ser assentadas, a gente tem a dificuldade justamente de não estar em campo, mas que também elas dependem do próprio tempo para que elas se revelem seu volume e sua própria dinâmica, né? E aí, por fim, os brasileiros no exterior, então, eles estão sofrendo alguns processos, os que não vieram com MRE, né, nesse primeiro momento, estão sofrendo alguns problemas com relação ao fechamento de muitos dos consulados, e estão com barreiras para serem recebidos em alguns países também. Então, num cenário mais geral, o que a gente vê é aqueles que têm alguma vulnerabilidade já anterior à pandemia, as respostas estatais, por mais que imediatamente parecessem ser uma resposta a essas vulnerabilidades, acentuaram tais vulnerabilidades, e ao mesmo tempo, essa situação toda teve que lidar com essas contradições do negacionismo da questão sanitária, uma certa terceirização dessas resoluções para estados e municípios, e as contradições internas que os próprios agentes do Estado possuem para poder trazer essa resposta. Então, em resumo, seria essa a minha explanação. A gente tem muitas outras situações que a gente tem registrado na nossa ficha do Brasil sobre a resposta do Estado a essa situação, mas, em resumo, eu acho que essas daqui trazem, então, esse elemento que eu queria deixar bastante marcado, que são essas contradições, seja por estratégia política ou seja pelas disputas internas. Muito obrigada. Acho que caiu nesse momento, sua internet caiu, então... Eu acho que ele vai voltar, mas a seguinte na fala é Maria, né? Maria, não sei se você quer tomar a palavra. Bom, enquanto o Caio entra, boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, as pessoas que estão nos assistindo, né? Que têm interesse pela situação das pessoas migrantes e refugiadas. Gostaria de cumprimentar os meus colegas que estão aqui presentes e dizer que é um grande prazer, né, fazer parte desse projeto e estar participando de uma plataforma regional que está pensando as migrações, né, e as consequências, os impactos da pandemia sobre as migrações, numa perspectiva regional, né, numa perspectiva comparativa, numa perspectiva mais ampla, que nos permite sair um pouco desse insulamento que muitas vezes o Brasil acaba sofrendo dentro da região. Então, acho que é um projeto muito bem-vindo. A ideia de traduzir a plataforma e oferecer dados em português, né, é também uma forma de estabelecer uma ponte, um diálogo para que pesquisas possam ser feitas, né, a partir de uma perspectiva mais ampla. Então, assim, dizer que é realmente um grande prazer. Eu vou retomar algumas das questões que a Elisa comentou, vou tentar diversificar também, né. Bom, todos sabemos a situação do Brasil em termos de pandemia, hoje como o segundo estado mais afetado, né, por casos de mortes e contágios. E antes de entender particularmente a situação de pessoas migrantes e refugiadas no país, eu acho que é importante compreender o contexto brasileiro numa perspectiva um pouco mais ampla, né? O Brasil é um país que já vinha sofrendo com a crise econômica, né, um país com mais de 40 milhões de trabalhadores no mercado informal, com uma taxa de desemprego de mais de 13%, e é um país altamente desigual, né, segundo o PNUD, o 7º país por desigualdades no mundo,
Então, é nesse contexto que a gente precisa pensar os impactos da pandemia, né? E lembrar que a pandemia ela não é democrática, ela afeta de forma mais pronunciada, né, as pessoas já discriminadas, pobres, que sofrem com desigualdades, pessoas racializadas. E nesse contexto macro que a gente precisa pensar o papel específico, né, e as especificidades, as particularidades sobre a população migrante e refugiada, né? Uma questão que também é importante lembrar, que embora talvez todos nós tenhamos presente, né, é que o Brasil está governado nesse momento por um governo de extrema-direita, né, e o cenário da pandemia tem se caracterizado, né, por ser um cenário de alta instabilidade e falta de respostas adequadas para a população como um todo, né. Temos um presidente que tem negado reiteradamente a gravidade, né, da pandemia, chamando-a de gripezinha, etc., e tem obstaculizado abertamente muitas das políticas de combate à pandemia, né. Nesse sentido, o Bolsonaro hoje, né, a partir de julho desse ano, foi denunciado por uma coalizão de organizações, né, foi acusado de genocídio e crimes contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional da Haia, né. E o negacionismo, como um todo, tem caracterizado o governo, né, a falta de respostas adequadas. Então, esse é um aspecto que eu acho que talvez seja evidente para todos nós, mas é importante repensá-lo, né, é importante lembrar que ele existe para entender as respostas que foram criadas em relação à população migrante e o porquê da situação da população migrante e refugiada no país, né. Um dos primeiros impactos, como a Elisa já comentou aqui, né, foi o fechamento das fronteiras e, portanto, a imobilidade forçada das pessoas migrantes e refugiadas, né. Aí é importante pensar que, se por um lado as fronteiras aéreas foram abertas, né, foram reabertas a partir de julho, hoje as fronteiras terrestres continuam existindo, assim como o fechamento do transporte aquaviário, né. Isso tem afetado particularmente as solicitações de refúgio, particularmente o caso da população venezuelana. Aí nós tínhamos um contexto no Brasil no qual tínhamos um ingresso de população de uma média de 600 pessoas por dia, né? E hoje são poucas as pessoas que conseguem entrar através de trilhas, né? Numa fronteira que, apesar de estar fechada, sabemos que também se caracteriza por uma certa porosidade. Né, mas é claro que esses números caíram de uma forma muito pronunciada, né, quase totalmente, e um aspecto muito grave é que essas portarias interministeriais, né, que acabaram estabelecendo o fechamento das fronteiras, são completamente contrárias, né, aos compromissos do Estado brasileiro em matéria de proteção internacional, né, violam abertamente o princípio de não devolução e afetam todos os compromissos na área de direitos humanos. Uma questão importante também que a gente precisa pensar é que não foram afetadas com o fechamento das fronteiras apenas, né, o ingresso de pessoas migrantes e solicitantes de refúgio, né, mas também de todas aquelas pessoas que no marco do fluxo venezuelano vêm no Brasil para receberem atendimento médico, para procurarem medicamentos, né, para procurarem medicamentos que não existem na Venezuela, por exemplo, em relação a HIV, né. Outra questão importante que a Elisa destacou, mas que eu gostaria só de dar alguns números, é que nesse contexto da pandemia as deportações aumentaram de uma forma muito importante, né? Segundo dados recentes da Polícia Federal, o número de deportados aumentou em mais de 9.000% em relação ao ano anterior, né? Se no ano anterior, entre abril e julho, nós tivemos 8 pessoas deportadas, nesse contexto da pandemia, nós temos 744 no mesmo período, né? É um aspecto que afeta particularmente a população boliviana, né, mas também venezuelanos, paraguaios e pessoas de outras nacionalidades. E aqui também nós voltamos a ter pessoas migrantes, sim, em boa medida, solicitantes de refúgio, mas também pessoas à procura de atendimento médico, né, pessoas à procura do atendimento do SUS. Bom, em relação à questão dos auxílios, das respostas que foram criadas pelo governo federal, a Elisa já mencionou a questão do auxílio emergencial e também das dificuldades, né, que diz respeito à documentação, à cobrança desse auxílio emergencial.
que foi uma resposta importante, foi uma resposta que foi ampliada para a população migrante e refugiada, em função da pressão pública, das ações da Defensoria Pública, da mobilização da sociedade civil, e também, é importante destacar isso, né, da mobilização de setores progressistas da oposição, né. Então, na prática, né, para além da concessão dessa política, nós temos inúmeras dificuldades que os migrantes vivenciaram no começo da pandemia e continuam experimentando no dia a dia, né. Apesar disso, segundo dados que foram publicados hoje pela Caixa Econômica Federal, aproximadamente 150 mil pessoas migrantes e refugiadas no Brasil conseguiram cobrar o auxílio emergencial, né, um número bastante importante. Em boa medida, essas pessoas são venezuelanas, mas temos também haitianos, bolivianos, colombianos, paraguaios, argentinos, etc. Algumas questões que eu acho importante, sobre as quais eu acho importante refletir quando pensamos na situação das pessoas migrantes e refugiadas nesse contexto da pandemia, e uma delas, para além das dificuldades na cobrança do auxílio emergencial, ou para além das dificuldades no que diz respeito ao acesso à documentação, né, é o problema central do trabalho, da perda de trabalhos, né, do aumento da precarização e exploração do trabalho, né, do aumento de fenômenos como o tráfico de pessoas e o trabalho escravo no Brasil. Em relação ao aumento da precarização e da exploração do trabalho, né, a partir do levantamento de notícias que nós fizemos, temos relatos de jornadas extenuantes de trabalho, de mais de 14 horas, né, com um pagamento muito inferior ao salário mínimo, né, uma exploração muito presente no setor têxtil, em grandes centros urbanos, como o caso de São Paulo, né, que afeta particularmente a população intrarregional, como o caso dos bolivianos e dos paraguaios, mas também outros coletivos. Mas os problemas se repetem em outros setores também, como é o caso dos trabalhadores do agronegócio, os trabalhadores dos frigoríficos, né, onde nós tivemos notícias de focos de contágio muito importantes de trabalhadores que trabalharam em condições insalubres, né, particularmente haitianos e africanos, sim, e temos também a situação muito precarizada ainda mais, vulnerabilizada ainda mais nesse contexto da pandemia, que é a situação dos comerciantes ambulantes e artistas que ficaram sem nenhum tipo de ingresso, né, sem nenhum tipo de possibilidade, muitas vezes, de sobrevivência mesmo. Durante a pandemia, aumentou muito o número de despejos de imigrantes e refugiados, assim como os problemas de segurança alimentar e fome, né? Pensando nas especificidades de gênero e nas questões relativas à infância, nós tivemos também, assim como para a população como um todo, um aumento da violência intrafamiliar de gênero, né? Assim como um aumento do trabalho infantil nesse contexto, né? No que diz respeito aos problemas no âmbito da saúde, né, experimentados pela população migrante e refugiada, um dos principais problemas foi a falta de dados sobre o número de migrantes e refugiados contagiados e mortos, né. Os formulários do Ministério da Saúde não prevêem a inclusão da nacionalidade, né, e aí retomo essa questão que a Elisa comentou sobre as contradições, porque é isso, né, no Brasil nós temos um sistema único de saúde que garante atendimento universal, né, nós temos uma Constituição que garante o acesso à saúde, assim como a Lei de Imigração que garante o acesso à saúde de imigrantes e refugiados, mas no caso específico da pandemia nós não tivemos, e até agora não temos dados concretos sobre o como, especificamente, a pandemia tem afetado os migrantes e refugiados. Nesse sentido, uma das primeiras reivindicações por parte das comunidades migrantes, né, em conjunto com organizações da sociedade civil, que trabalham na área de direitos humanos, tem sido justamente a reivindicação da inclusão da nacionalidade nos registros do Ministério da Saúde, né. Tem sido feita muita pressão, campanhas em redes sociais, né, atividades de incidência política, de incidência pública, ao ponto que foi feita uma ação civil pública por parte da Defensoria Pública da União e um projeto legislativo, o projeto 2726, né, que prevê a inclusão não apenas de marcadores étnico-raciais, que também é uma carência dentro dos dados com os quais o Ministério da Saúde trabalha, mas também da inclusão da nacionalidade, né. Para além dos efeitos específicos, né, da pandemia, em termos físicos, uma das problemáticas que ficaram assim, muito
claras, muito pronunciadas nesse contexto da pandemia, são as consequências dessa fase sobre a saúde mental das pessoas migrantes e refugiadas, né? E aí nós temos também inúmeros relatos do aumento da depressão, da sensação de derrota, né? Muitos migrantes que conseguiram, por exemplo, sair das ruas no período anterior à pandemia, experimentaram retrocessos, tiveram que voltar para a rua. Muitos que foram despejados também, no final, né, acabaram não tendo mais onde morar. Muitos experimentaram uma situação extrema de isolamento social. E, para além disso, né, nós temos a preocupação pela incapacidade do envio de remessas, que tem afetado também de maneira significativa as pessoas, né? E aí a gente precisa pensar que a pandemia, esses efeitos afetam diretamente a saúde mental, o bem-estar da população migrante e refugiada, mas também o das suas famílias, né? Na medida em que essas pessoas enviam dinheiro, são responsáveis pela manutenção dos seus familiares. Outros problemas que a população migrante e refugiada tem experimentado, né? O problema de acesso à educação, isso diz respeito principalmente a crianças e adolescentes, né? E aí nós temos, assim, hoje a exclusão escolar já é uma realidade, principalmente se a gente pensa num coletivo que tem problemas para se alimentar, para pagar o aluguel, tem problemas para receber ingresso, né? É um coletivo que não consegue cobrir os custos da internet, das tecnologias, para garantir aos próprios filhos, né, a continuidade dos seus estudos. Então, aí precisamos aprofundar depois as pesquisas sobre a exclusão escolar na população migrante e refugiada, que, sem dúvida, é muito significativa, né? No que diz respeito ao retorno, que é uma das linhas comparativas que nós adotamos, né, no projeto, segundo um recente estudo da Organização de Estados Americanos, no caso brasileiro, retornaram mais de 6 mil venezuelanos à Venezuela. Então, assim, o Brasil acaba se inserindo dentro de uma dinâmica regional, embora de forma muito minoritária, né? Principalmente se a gente faz uma comparação com os números da Colômbia, onde nós temos mais de 100 mil pessoas retornadas da Colômbia, certo? Porém, o retorno não envolveu apenas a população venezuelana, e sim outros coletivos regionais, como o caso dos paraguaios e dos bolivianos. E aí também, no que diz respeito às lutas migrantes, nós temos a organização de coletivos migrantes reivindicando o direito ao retorno, né? Trabalhando, se articulando para garantir, por exemplo, voos humanitários. Nós tivemos um caso bastante significativo que aconteceu entre maio e junho, com um acampamento de mais de 300 pessoas, de famílias colombianas, incluindo crianças, adolescentes, que ficaram acampadas no aeroporto de Guarulhos, né, tentando, lutando abertamente, né, pela garantia de um voo humanitário para a Colômbia. Se tratava de população que ficou sem trabalho, que foi despejada, né, que ficou sem nenhum tipo de ingresso, e viu a última opção, né, da sua sobrevivência, o retorno, né, ao seu país de origem. Então, assim, temos várias realidades, e em todas essas realidades, a população migrante tem sido muito ativa, né, no que diz respeito à reivindicação dos seus direitos, e em redes de solidariedade. A Elisa já falou um pouco da Operação Acolhida e de alguns dos efeitos da pandemia nesse contexto, falou também da discriminação e da xenofobia. E é importante mencionar que a xenofobia, ela começa sendo expressa em relação, primeiro, à população asiática, né, principalmente a partir dessa definição da pandemia do coronavírus, da Covid-19 como vírus chinês, né, os primeiros ataques dos quais nós temos notícias aqui no Brasil, foram em relação à população de origem asiática, né, muitos brasileiros, mas de origem asiática, certo? Foram agredidos verbalmente por serem vinculados de alguma forma à pandemia, né? E nós temos o ataque ao caso que a Elisa falou, né, do frentista angolano João Manuel, que foi assassinado em São Paulo, no contexto de uma discussão sobre o pagamento do auxílio emergencial para estrangeiros, né, sobre como isso não deveria ser feito. E, ao mesmo tempo, nós temos também campanhas de solidariedade, né, denunciando essa xenofobia, denunciando esses casos. Mas aí é importante pensar também que a discriminação e a xenofobia tem sido expressa em relação a alguns coletivos, mas outros coletivos também presentes no Brasil, como o caso dos venezuelanos e dos bolivianos, não têm ficado por fora, né? A pandemia tem permitido a exacerbação da discriminação e da xenofobia,
tanto por parte das pessoas, como em termos institucionais, pelo menos tentativas de institucionalização da xenofobia. A esse respeito, vale mencionar uma lei municipal de Boa Vista, né, que foi contestada pelo fato de ser discriminatória e anticonstitucional, né, mas que é uma lei que, teoricamente, previa limites para o atendimento de pessoas venezuelanas, né, e estabelecia que esse atendimento não deveria superar os 50% da população atendida pela rede de saúde pública, em termos municipais. Bom, nesse contexto, assim, bastante complexo, bastante preocupante pela precarização que implica, pela ulterior vulnerabilização da população migrante e refugiada, vale destacar o papel protagônico, né, de alguns governos locais, como o caso de São Paulo, mas é também o caso do Paraná, e é também o caso de Florianópolis, né. Nós temos assistido à aprovação de planos municipais de políticas para migrantes e planos de política migratória local, né, tentando responder, são processos mais amplos que não necessariamente se desenvolveram no contexto da pandemia, mas acabaram se concretizando nesse contexto e acabaram respondendo de várias formas, com a elaboração de manuais, informações em línguas, né, em várias línguas para além do português, com a criação, por exemplo, a Universidade Federal do Paraná teve uma iniciativa muito interessante de apoio para mulheres migrantes que sofreram violência de gênero. Nós temos assistido a um papel protagonista por parte de governos locais, mas não apenas, também de universidades, também de organizações da sociedade civil, né? E as lutas migrantes que têm sido centrais nesse processo, né? No que diz respeito ao papel das organizações da sociedade civil, nós temos várias ações, né, que vão desde a entrega de cestas básicas, ajuda econômica direta para a população em extrema vulnerabilidade, organização de vaquinhas, organização de compras de comida, né, a organização de compra de produtos fabricados por migrantes, né, e aí nós temos tanto o papel de organizações internacionais como o papel de organizações locais, né. Eu acho que eu vi por aqui a Mawon, é uma associação que tem tido um papel muito importante aqui no caso da cidade do Rio de Janeiro, mas vale destacar a ação de também outras organizações, como o caso da Caritas, a Missão Paz, as clínicas de atendimento jurídico, né, a APSE Brasil e outras organizações. Temos também o papel de organizações como o Refúgio 343, que tem oferecido assistência direta à população migrante, particularmente população refugiada em condições precárias de saúde, né? E temos também uma questão que não é menor, que é a organização dos próprios coletivos de migrantes, né, em solidariedade para outros migrantes, mas também em solidariedade para a população geral, né, brasileira como um todo e estrangeiros, mediante ações de solidariedade como a distribuição de comida, cestas básicas, etc. Um caso interessante, por exemplo, foi a organização de senegaleses na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, né, que organizaram uma campanha para realizar doações para pessoas em extrema vulnerabilidade na cidade, né. Então, um aspecto central nesse processo, como disse antes, complexo, que tem aumentado a precarização de muitos migrantes e refugiados e a sua vulnerabilidade, né, nesse processo amplo, um aspecto central tem sido a auto-organização também, e o desenvolvimento de lutas migrantes. Essas lutas, como eu já mencionei antes, foram em relação à inclusão da nacionalidade nos dados, né, nos cálculos do Ministério da Saúde, foram lutas em relação à distribuição de alimentos, de ajuda, né, na construção de redes de solidariedade para outras comunidades migrantes, mas também ações de incidência política. Um aspecto muito importante que foi feito no Brasil, uma das campanhas mais centrais, foi uma campanha fazendo um chamado à regularização, uma campanha Regularização Já, pedindo justamente a regularização de todos e todas nesse contexto emergencial. Foi uma campanha lançada por uma coalizão de organizações sociais, com o papel protagonista dos movimentos de imigrantes, né, de várias comunidades migrantes, e é uma campanha que deu origem a um projeto de lei, que está atualmente em tramitação, o projeto 2699,
E um aspecto muito interessante, que é uma campanha que acabou tendo bastante sucesso, teve bastante presença no opinião pública, foram organizadas muitas campanhas online, petições públicas, etc. E é uma campanha que acabou atravessando as fronteiras, né? A campanha Regularização Já acabou sendo promovida também em países como Argentina, México, Chile, né? Dando origem a uma articulação transnacional, né? Muito mais ampla para além das fronteiras brasileiras. Outras lutas migrantes têm a ver com, por exemplo, a exigência da revalidação de diplomas, né? E a luta pelo trabalho, pelo direito ao trabalho de médicos e pessoas que trabalham no âmbito sanitário, né? Tem sido um aspecto bastante importante nesse contexto. Temos lutas específicas que acabaram acontecendo no contexto da pandemia, mas que são mais lutas de caráter, por exemplo, político. É o caso dos bolivianos, que estão lutando nesse contexto pela manutenção do direito de voto perante a ameaça por parte do governo da Janine Áñez de limitar esse direito de voto, né? E, finalmente, só para fechar, eu gostaria de destacar também o papel central que tem tido a Academia Brasileira através da promoção de pesquisas, né? As cátedras Sérgio Vieira de Mello tem tido um papel central para promover diálogos, debates, pesquisas específicas, por exemplo, promovidas por instituições como a PUC-Minas, Observatório das Migrações, a Unicamp, né? Tentando entender especificamente o impacto da pandemia sobre a população migrante e refugiada. E, finalmente, projetos como o nosso, que tentam ampliar um pouco o olhar para além da realidade brasileira. E eu gostaria de fechar dizendo que, para além desse webinário, desse lançamento da plataforma, né, nós temos a intenção de dar continuidade ao debate para além da pesquisa que nós fazemos, convidando, por exemplo, representantes de organizações migrantes, de organizações da sociedade civil, acadêmicos, comunicadores, porque a gente só está começando a entender a complexidade da pandemia e seus efeitos sobre a população migrante e refugiada. Esse é um esforço coletivo e a gente espera contar com a colaboração de vocês para continuar nos aprofundar. Bom, é isso, gente. Eu deixo a você, a Irene, a palavra. Obrigado, Maria, pela apresentação. Eu não apresentei devidamente a Maria por uma instabilidade na internet, que tem sido um pouco recorrente nesse período de pandemia, né, no Brasil, mas vou apresentar, então, tardiamente. A Maria Villarreal é professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, pesquisadora também do Grupo de Relações Internacionais e Sul Global, GRISUL, e do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Migratórios do NIEM. Obrigado, Maria, pela sua apresentação, por nos dar um panorama tão amplo da situação dos migrantes que transcendem muitas fronteiras nacionais do Brasil somente, né, e acabam, por um lado ou por um outro, pela precariedade ou pelas lutas, indo além das fronteiras. E eu reforço, para quem entrou um pouquinho depois, que vocês podem enviar perguntas pelo chat. Nós vamos ter entre 20 e 30 minutos para comentários, eventuais dúvidas que ficaram por conta das apresentações. Então, fiquem à vontade para usar o chat. Para quem não viu também, a Associação Mauon, citada pela Maria na fala, deixou o link no chat para quem quiser conhecer um pouco mais do projeto. E agora eu convido, então, a Irene Serra Cárdenas, que é doutoranda em Antropologia Social pelo Museu Nacional, que é vinculada à Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Irene é também tutora da especialização em Políticas Públicas para a Igualdade da América Latina do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais e coordenadora do mapa polifônico do projeto, que será apresentado agora. A palavra é sua, Irene. Obrigado. Bom, muito obrigada, Caio. Vocês estão me escutando bem, né? Pronto. Bom, boa noite. Eu vou pedir, por favor, paciência com o meu português, o meu portunhol. Para mim fica ainda difícil fazer uma apresentação assim. Mas gostaria de agradecer muito sua presença nessa segunda noite aqui no nosso projeto. Eu vou apresentar o mapa polifônico, que é um projeto que faz parte da Imobilidade nas Américas e que reúne depoimentos de migrantes de diversas idades, gêneros, orientações sexuais,
nacionalidades, origens étnicas, e que vivem em vários locais das Américas. Eles e elas nos contam, através do áudios, do testemunhos por áudio, sobre como a pandemia da Covid-19 está afetando sua vida. Eu acho que a Soledade está mostrando lá, vocês podem olhar o site depois também para encontrar muitas mais coisas. Mas nesse momento a gente já tem mais de 50 testemunhos que foram recolhidos pelos pesquisadores nacionais do projeto da imobilidade através de seus próprios trabalhos de campo ou através do áudios do WhatsApp enviados pelos próprios migrantes, o que já é um símbolo de diálogo e de comunicação contemporânea nesse contexto de isolamento e distanciamento social, né? É importante também dizer que entre os inúmeros depoimentos que a gente já tem lá, contamos com a fala de líderes migrantes e representantes de organismos e coletivos que trabalham com migrantes. Obviamente, todos os depoimentos que estão lá foram feitos com autorização expressa dos nossos interlocutores e a maioria deles contam com os nomes, mas temos também tirado os nomes de algum deles por conta da questão da vulnerabilidade. Bom, eu acho que, para além dos dados oficiais, que são importantes, mas que têm muitas críticas e apagamentos, como já tem falado tanto a Elisa como a Maria, esses depoimentos que estão aqui nos ajudam a pensar no corpo, na produção da vida e no cotidiano desde outras perspectivas. Nos permitem perceber que se trata de múltiplas experiências atravessadas pela interseccionalidade de distintos marcadores de desigualdade que atravessam os corpos e as geografias das pessoas que estão em situação de mobilidade e imobilidade, né? Por meio das histórias deles, dos depoimentos, podemos verificar suas vivências cotidianas da imobilidade, confinamento, risco à saúde, seu enfrentamento cotidiano com a burocracia, a xenofobia e o desemprego, questões que já têm falado aqui as companheiras, mas ao mesmo tempo observamos como suas lutas de vida se desenrolam entre solidariedade, força, esperança e criatividade. Eu acho que o que fica muito claro nesse contexto é que a pandemia, para além de todas as coisas que a gente já falou, é também uma pergunta. É uma pergunta sobre como a nossa realidade se transforma a partir dela, o que somos devido à pandemia, como que os processos de controle e imobilidade, isso afeta a vida de quem se move. E, por outro lado, como também afeta nossos próprios paradigmas para pensar questões de mobilidade e imobilidade. Mas não só é uma pergunta para nós, pesquisadores, é também uma pergunta para nossos interlocutores. Isso fica claro aqui nos depoimentos. Vou compartilhar brevemente algumas das reflexões deles. Ana, que é venezuelana e mora no Brasil, está preocupada porque na Venezuela sua família espera que ela envie dinheiro, mas por conta da pandemia ela não tem conseguido um emprego e se pergunta se não seria melhor voltar para o seu país. Essa questão que a Maria já tinha também colocado, né? A questão não só no que acontece no Brasil, sino como os migrantes acabam sendo um apoio fundamental na diáspora para o pessoal que ficou no país de origem. Temos o caso de Lorena. Ela é uma equatoriana que mora no norte do Chile e que reflete sobre a incerteza do futuro quando a nova normalidade voltar. Ela, em seu depoimento, se pergunta: o que pode ser feito que ainda não foi feito? Irão me contratar novamente num emprego? Serei capaz de me sentir parte de uma sociedade que, ao mesmo tempo que me acolhe, continua a me julgar por ser migrante? Temos outro tipo de depoimentos, como falei no começo, como é o caso da boliviana Marcela. Marcela mora na periferia de Buenos Aires e ela faz parte de uma organização que ajuda migrantes da periferia com cestas básicas. E ela diz que na pandemia ficou evidente que as pessoas não têm o que comer. Antes elas entregavam de 200 a 300 pratos de comida por dia, e agora, na pandemia, eles estão entregando 800 marmitas diárias. Temos aqui, bom, a Maria também já falou, né, a importância do MAUON, a Associação MAUON aqui no Rio de Janeiro, o trabalho que eles estão fazendo também através das vaquinhas, entrega das cestas básicas, orientação nos processos burocráticos e questão da regulação. E, bom, o que esses depoimentos nos mostram também
e que, nesse contexto, está se fazendo um exercício constante de produção da vida e políticas de cuidado. Nos fazem pensar também que a imobilidade e a espera no meio da pandemia não são passivas, mas sim são um tempo que se constrói e se luta cotidianamente a partir da criatividade, das redes de apoio e no meio da incerteza. Eu acho que também é importante dizer, a partir dos depoimentos, que a pandemia acabou estabelecendo um ritmo, uma gramática do confinamento, da distância, da imobilidade, da espera, da suspeita, que em muitos aspectos já era uma imposição e uma condição para as pessoas que estavam em condição de mobilidade antes do confinamento. Então, esses depoimentos aqui nos chamam a atenção para pensar a vulnerabilidade no meio da pandemia, mas sempre com uma atenção com uma vulnerabilidade que a ultrapassa o que a precede e que possivelmente também a supera como uma incerteza no futuro. Nesse sentido, esses depoimentos não são somente sobre como que a pandemia afeta a vida dos migrantes, mas sim também sobre processos de precarização, sobre controle e sobre imobilidade, de um jeito mais geral, né? Por exemplo, temos o depoimento de José. Ele é um adolescente hondureño e que está falando desde México. Ele fala que deixou Honduras porque criminosos do seu bairro queriam recrutá-lo e que por isso decidiu ir para o México, onde seu pai trabalhava como pedreiro. Seu desejo é ir para os Estados Unidos quando a situação melhorar. E apesar da situação complicada pela qual ele está passando, ele não considera que a pandemia tenha afetado particularmente sua vida. Pelo contrário, temos um caso muito dramático de Alessandra, que ela é uma transexual venezuelana solicitante do refúgio no Equador. Ela está falando desde Equador. E durante a pandemia, ela foi despejada do local onde vivia, o que a deixou exposta a uma rede de tráfico da qual foi vítima. Ela conseguiu escapar, fugiu, mas levou um tiro nesse momento. E diz que o mais difícil que teve que enfrentar foi andar machucada, sozinha e sem receber nenhum tipo de ajuda, porque o hospital estava saturado de pacientes com Covid. E bom, como diz a Ana, uma haitiana que também se encontra lá nos depoimentos, embora cada história seja diferente e todas as histórias valem a pena. É por isso que nós gostaríamos de convidar a vocês a ouvir esses breves testemunhos, mas também, como esse aqui é um mapa em construção, um arquivo da memória, queremos continuar a alimentá-lo e estamos abertos a receber mais testemunhos e mais colaborações. Queremos agradecer, em primeiro lugar, as pessoas que deram seu testemunho, seu depoimento, também os pesquisadores das equipes nacionais que ativaram suas redes e compartilharam o material conosco. Vocês vão encontrar que entre os depoimentos temos muito material muito interessante do Brasil e ele está ainda acrescentando-se continuamente. E no caso do Brasil, queremos fazer um agradecimento especial para as pesquisadoras Geisa Moura e Madison Gonçalves. Bom, antes de fechar, vou só falar uma coisa muito rápido. No dia 26 de outubro, vamos ter o lançamento oficial do mapa polifônico através da Claxon. Lá vai ser um evento um pouco diferente. Vamos a contar com a participação de 4 dos migrantes que fazem parte desse arquivo e com a moderação da jornalista mexicana especializada em migrações, Eileen Truax. Estaremos transmitindo o evento em redes e gostaríamos muito de contar com a presença de vocês. Eu vou compartilhar daqui a pouco o link para que vocês possam se inscrever se têm vontade, interesse. E bom, agora, se Soledade me ajuda com isso, eu gostaria muito de compartilhar isso. 2 minutos do depoimento da Maria Fernanda, que ela é uma angolana, que faz parte do coletivo Diáspora Africana no São Paulo. Obrigada. Sou de Angola. Sou membro fundadora do coletivo Diáspora Africana. O coletivo Diáspora Africana surge de um diálogo entre eu e a Alice, que é do Burkina Faso, por conta mesmo da invisibilidade do deslocamento feito por mulheres, né, da imigração africana, da imigração feminina. E durante esse período
de pandemia, nós trabalhamos com duas frentes, né, principal. Conexão, que nós atribuímos o nome de solidariedade em tempos de Covid-19, né, que é conectar instituições, conectar pessoas físicas, conectar, né, pessoas jurídicas também, que queiram fazer doações de cestas para poder distribuir para imigrantes e refugiados. E durante esse período nós conseguimos atender 400 famílias e conseguimos receber diversas cestas de diversas instituições, de diversas pessoas físicas também, né? O grupo que nós atendemos é diverso, majoritariamente são mulheres e de diversas nacionalidades. Então nós atendemos Angola, atendemos Congo, atendemos Uruguai, atendemos Nigéria, Burkina Faso, Guiné-Conakry, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Benin, atendemos brasileiros também, atendemos Filipinas. Bom, é isso, gente. Depois seria muito legal que vocês pudessem escutar a Maria Fernanda e os outros depoimentos. E, bom, agradeço muito e fico aqui no aguardo também da conversa final. Obrigada, Caio. Obrigado, Irene, pela apresentação, por mostrar aí tão amplamente, né, por parte das vozes dos migrantes, das migrantes, algumas das questões que têm se enfrentado ao longo da pandemia, mas não só ao longo da pandemia, mas antes, durante, com certeza, ainda a incerteza, como você falou, né, do futuro para essas pessoas. Então, acho que para os participantes, as participantes conseguiram ter uma ideia muito clara, muito ampla do projeto. Começou com a Soledad, passou pela Elisa, pela Maria e pela Irene. E agora eu convido os participantes, as participantes a enviarem algumas reflexões ou perguntas ou dúvidas que eventualmente tenham surgido durante as apresentações. Eu vou passar a palavra rapidinho, alguém se manifestou, foi a Soledad. Eu vou passar a palavra a ela, Soledad, que inclusive colaborou com o nosso mapa polifônico. Então, Soledad, você nos ouve? Consegue falar? Ok, eu estou ouvindo vocês. Vocês me ouvem? Estão me ouvindo? Sim. Eu queria fazer bem rapidinho 2 comentários que eu acho fundamental em esta apresentação de vocês. Em primeiro lugar, parabéns, trabalho muito bacana. Eu formo parte de uma organização de sociedade civil e a gente tem uma atuação muito ativa aqui em São Paulo. Eu sou peruana, eu sou imigrante. Então, eu queria fazer uma reflexão com vocês. Uma, que se bem é certo, foi abordado a questão digamos, profunda em relação ao contexto atual da migração, e especialmente migração brasileira, é importante pontuar um aspecto fundamental, eu acho, que foi colocado, mas precisava ser pontuado com maior precisão. É a questão dessas contradições, essa contradição entre o discurso, entre a legislação e o que realmente acontece na realidade. E essa realidade nos está, aqui em português se fala, nos está escancarando, em espanhol seria, está desenmascarando todas as, digamos, todas as desigualdades que aconteceram antes e que na pandemia se visibilizaram com maior profundidade. Então, vocês, como eu, sabemos que a maior parte da migração no mundo hoje é feminina, aumentou muito o rostro da migração feminina, é a feminização da migração.
E sabemos também que isso vem acompanhado de 70% dessa migração é pobre. Então, imagina vocês, em esse contexto, chegar a Brasil, no caso específico de Brasil, São Paulo, mais específico, chegar a uma sociedade extremamente, digamos, racista, e isso ficou demonstrado ainda mais nesse contexto agora da pandemia, mesmo não se reconhece como uma sociedade racista, mas é racista, e além do mais é classista. Então, a gente tem que pontuar este dos aspectos que eu acho fundamental para entender a magnitude da migração, especificamente em São Paulo. Então, uma questão importante é como a gente incorporar em esta análise a crise ambiental. E é uma questão, eu esses dias atrás ouvi a Chomsky, vocês devem ter ouvido falar dele, sobre a alerta que ele nos está fazendo em relação aos imigrantes, esse grupo humano que se mobiliza e como está já afetando e ainda vai profundizar-se esta migração com o impacto do tema da crise ambiental. Então, eu acho importante, em algum momento, temos que discutir sobre isso, porque isso vai afetar a segurança alimentar, isso vai afetar para profundizar ainda mais a crise. Então, esse é por um lado. Por outro lado, eu fico bem alerta e, de qualquer maneira, é importante colocar o análise de gênero na discussão, com maior profundidade. Há uma questão fundamental em relação ao trabalho análogo de escravo, ao trabalho precarizado, hiperprecarizado. Então, a gente precisa fazer esse análise específico, porque, se bem é certo, tem muita criança, muito adolescente que vocês bem colocaram no análise, mas tem uma questão, essas crianças, e isso também, a maior parte na América Latina vem com a mãe. Então, e essa mãe, hoje, ela está sofrendo de maneira bastante dramática, porque eu trabalho em 12 bairros da periferia de São Paulo. Eu me sinto com muita autoridade de falar a realidade mesmo. Eu conheço, nós temos uma rede de lideranças mulheres da periferia, e elas me compartilhamos todos os efeitos da pandemia. Ou seja, de alguma maneira, Maria já levantou muitos aspectos, não vou repetir, mas eu gostaria de alertar a vocês em relação a um tema que é fundamental. Muitas dessas mulheres, além de ser chefes de família, muitas delas estão sendo abandonadas por um companheiro. Quer dizer, olha o nível de crueldade que está acontecendo nesse contexto, né? Então, queria fazer essa colocação como um processo de ir dialogando sobre estes temas. Obrigada a vocês. Obrigado, Soledad, pela intervenção, pela provocação. Se mais alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário, pode fazer, senão eu vou passar a palavra para as apresentadoras para, enfim, darem continuidade ao debate. Ninguém? Então, quem gostaria de começar? Soledad, Irene, Elisa, Maria? Podemos ir en la misma ronda. ¿Qué dices? Perfecto. Ótimo. Gracias, Soledad, mi tocaya, por su intervención. Y siempre es un gusto contar con voces de gente que no solo, o sea, de migrantes, de refugiados, sino también de gente que está en la lucha cotidiana, que nos da una pista clarísima de temáticas nuevas que debemos tomar en cuenta. Algo que es importante contarle al público y que es algo de lo que somos conscientes como proyecto general es que mira, Soledad, todo el tema de las interseccionalidades que de algún modo quedan más marcados en el mapeo polifónico es algo que todavía
nos queda pendiente incluir como parte del trabajo que queremos hacer. Y una de esas es cómo la desigualdad de género se exacerba y las otras desigualdades, las sexogenéricas, las racializadas, las de clase, las de edad, se están exacerbando en esta pandemia. Y la temática que tú pones por delante es algo que se está reiterando no solo en el contexto de Brasil, sino en varios otros contextos de América Latina y Centroamérica. Entonces nos empuja como investigadores e investigadoras a tomar en cuenta posiblemente en las siguientes actualizaciones que hagamos de las fichas por país, pero sin duda alguna a incluir dentro de esas 11 situaciones en común al menos una de estas transversalidades que son necesarísimas de ser analizadas. Y por otro lado, el tema de la crisis del cambio climático y la producción de refugiados climáticos que se exacerbará a partir de este momento es algo que en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, en el momento en el que hubo los incendios masivos en California, ya tuvieron afectaciones muy grandes a los espacios donde viven migrantes agrícolas. Eran esas mismas zonas que han estado afectadas y que están generando procesos también de movilidad interna y que están afectando otra vez y siempre de manera desigual a la movilidad y a la inmovilidad. Así que creo que son dos aportes muy importantes a incorporar en este proyecto, que es un proyecto que, reiteramos, está en construcción y siempre incluyendo, ojalá, nuevas perspectivas críticas. Yo no quiero cerrar antes de decir algo, y es que este proyecto hoy día es trilingüe. Entonces, para aquellos que quieran mirar el mapeo polifónico, sí, no los testimonios, pero sí lo que está escrito al respecto, y todo el resto del proyecto en sí mismo está en español y en inglés. Y eso concuerdo con lo que María planteó, que parte del trabajo que estamos haciendo es tratar de generar un diálogo transnacional y por lo tanto traducir tiene que siempre ser nuestra tarea. De ahí que a veces nos demoremos un poquito en actualizar todo, pero ahí vamos. Gracias. Obrigada, Sole. E Soledad, teu comentário é mais do que pertinente, é necessário. Eu usei o termo das contradições como um comportamento da resposta estatal, né? E ela realmente é um reflexo de uma estrutura que a gente tem, que por um eufemismo a gente pode chamar de contradição, mas que são as desigualdades estruturais que a gente tem. E numa pandemia como essa ficou bastante sublinhado, ficou bastante evidente de que não se tem um projeto para que essas estruturas de desigualdade de alguma forma sejam, enfim, que a gente possa sair desse obstáculo dessas desigualdades estruturais. Então, a pandemia, ela é tudo menos democrática. Uma coisa que Maria trouxe e que é importante, a gente não tem os dados, por exemplo, de imigrantes, mas também os dados de raça e etnia, por mais que a gente ainda tenha algumas informações, um pouco mais de informações, ainda assim, a ausência das informações é uma resposta sobre como o descaso sobre as questões estruturais estão nos nossos sistemas que o Estado alimenta, né? E a questão da migração em específico, então, a gente precisa saber que migrações são essas, né? E quando você traz justamente esse retrato do que você trabalha em São Paulo, a gente está falando, sim, de uma questão que raça, gênero e classe e idade não podem estar descartados de forma alguma, para a gente, inclusive, entender quem chega, por que chega, como fica, por que fica, em que condições consegue ficar. E no exemplo que a Irene traz do mapa polifônico, por exemplo, não é um caso que aconteceu aqui no Brasil, mas, enfim, que retrata bastante como não é possível fazer uma leitura sem esses marcadores. É o caso das mulheres trans, né, e o nível de vulnerabilidade que se coloca numa situação de migração de mulheres em geral, mulheres trans também.
cada uma com a sua vulnerabilidade ainda mais acentuada e com contornos ainda mais específicos, né? E uma coisa que eu queria também trazer, de acordo com a fala da Irene, da Maria e o próprio comentário da Soledad, é o quanto que resta ainda de necessidade de investigações que, nesse exato momento, a não ser quem está exatamente no seu papel, Soledad, de estar imediatamente trabalhando com os migrantes, quem está, de alguma forma, alheio a isso por uma questão da imobilidade sanitária nesse momento, vai deixar a gente para um segundo momento de conseguir ver, então, o grau e a gravidade dos contornos e as diferenças que a pandemia trouxe para essas diversas formas e grupos sociais que migram e que estão aqui no Brasil, ou que estão tentando voltar, ou que estão tentando vir pela primeira vez, enfim. Eu acho que seria o segundo momento, e que eu tenho certeza que esse grupo também está bastante disposto a trazer essa análise profunda, mas não esperando só esse segundo momento, não é isso, é trazer, como a Soledad trouxe, essa necessidade de imediatamente as interseccionalidades estarem assistidas nessa iniciativa do projeto. Mas elas necessitam ainda mais, para conseguirem se fazer visíveis da forma que elas precisam, na preciosidade que elas precisam, desse segundo momento de fôlego. É o que eu imagino, não sei. Enfim, levo para a Maria para ver o que ela acha. Bom, gente, muito obrigada, Soledad, pelo seu comentário. E sim, meu comentário vai um pouco na mesma linha, né? Eu acho que é importante a gente pensar que se cada realidade é complexa e é vasta nas Américas, né? No caso do Brasil, isso assume ainda mais relevância. Nós estamos falando de um Brasil que contém vários Brasis, né? Então, a realidade muda muito. O Brasil é um país com uma realidade extremamente heterogênea, né? Para compreender, só focando a nossa atenção na realidade de imigrantes e refugiados, nós temos realidades muito diferentes, né? Quando falamos da migração urbana em São Paulo, que quando falamos da migração na fronteira norte, sim, ou na migração para pequenos municípios no interior do Paraná. Então, assim, é uma realidade muito ampla, né? Aí a gente precisa também levar em consideração de que, para além de simplesmente imigrantes e refugiados, né, nós precisamos pensar, sim, e nesse sentido, muito obrigada pela sua sugestão. De fato, assim, a nossa pesquisa ela não é exaustiva, ela também não pretende ser, né? Mas é importante ter um olhar diferenciado, sim, sobre as especificidades de gênero, né? Sobre as particularidades que assume, por exemplo, a migração no coletivo LGBTI+, né? Na população carcerária, na população de rua migrante, né? Nós estamos tentando nos aproximar, oferecer um panorama amplo dessas realidades, mas com algumas limitações, é claro. E aí, por isso que eu destaquei o papel central da academia também, né, brasileira, para além do nosso projeto, que é um projeto extremamente rico, com esse olhar regional, comparativo, né? No Brasil estão sendo desenvolvidas várias pesquisas que tendem a ter um olhar um pouco mais profundo sobre algumas realidades, né? Então, eu acho que esse tipo de pesquisas complementa, além do trabalho que vocês realizam, né, com as associações e tal, digamos assim, desenho de um panorama mais completo, né? Mas, sem dúvida, é nossa intenção nos aprofundar, né? Daí essa ideia de propor os webinários. Eu acho que seria muito bacana, Soledad, contar com a sua presença nessa discussão, né? Assim como com a presença da Melanie aqui da Associação Mauon, que tem tido um papel tão importante nesse contexto de pandemia, na ajuda da população migrante e refugiada no Rio, no caso, né? E eu acho que escutar, né, as testemunhas de vocês, né, para além do que está sendo feito no mapeio, né, no mapa polifônico, vai ser muito legal, assim, também ter uma troca maior, um diálogo maior com vocês, conhecer a experiência que vocês têm de primeira mão, né? E vai, bom, peraí, deixo a palavra agora com a Irene. Olá, Soledad. Eu não tinha reparado que você estava aqui entre os participantes. Eu quero agradecer muito, porque seu testemunho foi muito importante para o projeto. Eu me lembro muito bem de todas as coisas que você colocou lá, do trabalho que vocês estão fazendo, mas também das suas próprias críticas, reflexões em torno do que está acontecendo. Então, muito obrigada por isso. Bom, não tenho muito mais para dizer, que já falaram minhas colegas. Eu acho também que esse projeto assim tão
que estamos aqui todos pensando, também tem a ver com a questão de escalas, né? Estamos sempre pensando na questão de escalas, temos uma escala continental, estamos indo para realidades regionais, contextos nacionais, contextos locais, né? E estamos indo também agora com o mapa polifônico para a escala do corpo, né? E nessas distintas escalas, o desafio de pensar assim, de um jeito muito mais evidente a questão do gênero e também a questão da raça, das classes sociais, entre outros marcadores de desigualdade, eu acho que é fundamental, né? Uma questão que temos que continuar trabalhando para frente. Pensando muito nas informações que o projeto tem, né? Eu acho que é importante, por um lado, pensar nas políticas do cuidado, né? E como que o papel do gênero aparece nessas políticas do cuidado no contexto da pandemia, no contexto das migrantes, dessas pessoas que estão sendo movimentadas ou em condição de mobilidade. E, bom, outra coisa que fica muito evidente, que você mesma tem falado no seu depoimento, né, que é o incremento da violência de gênero nesse contexto, não só para mulheres, também para mulheres trans e também para um amplo setor da população LGBTI+. Queria agregar que no mapa polifônico, no apartado do Equador, temos uma série de contribuições de população migrante LGBT que foram feitas a partir de umas pesquisadoras que trabalham com essas temáticas lá e com uma associação que trabalha nesses temas. Então, convido vocês também a escutar isso e, nada, agradecer mais uma vez a você. Muito obrigado, então, gente. Bom, no chat até agora não apareceu mais nenhuma questão, então, de antemão, queria agradecer as falas da Soledad, das Soledades, né, as duas, a coordenadora e quem participou do mapa polifônico, de alguma forma, ali se encontrando no projeto, e acho que o projeto também trata um pouco disso, né, de uma cartografia do encontro que ele pode tomar várias direções, a da violência, da solidariedade, da interculturalidade, transnacionalismo, enfim, e que, de alguma forma, foi retratado em cada uma das falas aqui tão bem. Agradecer também a Maria, a Elisa, e, bom, deixo a palavra final para cada uma de vocês, para fazer as considerações finais, uma vez que não apareceu uma última pergunta, último comentário, então, acho que podemos partir para esse momento final com as considerações de cada uma de vocês. Muito obrigado. Bueno, yo les agradezco enormemente, ha sido un conversatorio buenísimo, que creo que nos ha, en el presente, nos ha devuelto a los orígenes de la pandemia para ir viendo la evolución que ha tenido en solo 6 meses este contexto donde convergen tantas crisis. Y creo que lo que nos queda claro es que no podemos dejar de seguir abriendo espacios de discusión y generar investigaciones críticas al respecto de cómo la inmovilidad nos está transformando, sobre todo esa lucha por la vida, la lucha migrante que es siempre por la vida. Y le agradezco mucho al equipo de Brasil, han hecho un trabajo increíble, que lo acaban de ver, juntándose entre ustedes, pero también con varios otros colectivos de migrantes, que se recoge mucho en el mapeo polifónico, que ya la Ireri les va a invitar ahora con el cartel en pleno, y le agradecemos de paso a Daniela Hurtado, que está conectada y que es la que imagina todas nuestras ideas y luego las plasma en estos afiches y en esta página preciosa que tenemos. Yo solo quiero cerrar invitándoles a un evento que vamos a tener en 2 semanas, que va a ser una conversación sobre un proyecto que está en construcción, que es básicamente un evento similar a este, pero para la audiencia anglófona del continente, con la que no hemos dialogado y con la cual hay que dialogar desde otros lugares, porque las políticas de control que se ejercen desde Estados Unidos al sur, sin duda alguna, tienen efectos
dramáticos en las vidas de todos los migrantes y refugiados que están en tránsito y confinados en las Américas. Entonces va a ser un diálogo al revés. Vamos a querer contar allá qué es lo que está pasando desde este lado. Les vuelvo a agradecer muchísimo e les mando abraços virtuais a todos e a todas. Obrigada, Soledad. Eu também queria agradecer a todos que estiveram aqui hoje, os que estiveram na nossa outra data e que aqui permaneceram e voltaram aqui para seguir em diálogo. E, além disso, dizer que está bastante evidente para todos nós de que está longe de se encerrar essa situação, seja em termos sanitários, seja em termos migratórios. 6 meses é muito pouco e 6 meses é muito, então em 6 meses muitas coisas foram transformadas e em 6 meses muito pouco foi possível a gente conseguir dar conta de saber, enfim, com profundidade, analisar com profundidade, ter essas informações, mas ao mesmo tempo 6 meses é pouco perto do que ainda vai vir e os desdobramentos que vão vir de todo esse contexto. Então, saber que ainda é muito trabalho pela frente, e que é um trabalho que, mais do que nunca, e aí agradecer muito mesmo todos os membros da equipe, que se não for feito em colaboração e coletivamente, realmente ele fica, enfim, isolado de tudo que ele pode, da riqueza toda que ele pode ter. Então, agradecer a oportunidade, agradecer a todos que estão aqui e dizer que sigamos procurando saber um pouco mais e deixar isso público, né? Que isso venha para o debate público com o mérito que ele precisa. Bom, eu também gostaria só de agradecer, assim, em primeiro lugar, a coordenação e o papel fundamental da Soledad, né, como coordenadora desse projeto, como mediadora e criadora desse projeto, a Daniela e todas as pessoas que colaboram, né, no projeto em termos gerais, a equipe brasileira, fundamental, a Irene, Elisa, Caio, Gustavo, Anderson, Gislene, né, de fato, assim, esse projeto é uma reflexão coletiva, em construção, ainda em aberto, e aí é muito importante o diálogo que a gente quer manter com vocês, né, tanto através da colaboração com o mapeio polifônico, quanto com os diálogos que a gente vai organizar ainda nos próximos meses, e com uma troca constante. E, ao mesmo tempo, eu gostaria de fazer um convite, um pouco na linha do que eu comentei no começo, né, de tentar ampliar o olhar, né? Analisar a realidade brasileira é muito importante, sem dúvida, numa escala local, numa escala nacional, mas ampliar o olhar para além das fronteiras brasileiras pode ser muito enriquecedor para compreender também os fenômenos que aqui acontecem. O Brasil compartilha com outros países da região problemas, desafios, mas há também muita potencialidade na troca de experiências, na aprendizagem, né, com lições que já foram oferecidas por outras realidades. Então, eu acho que o esforço que a gente fez na tradução dessa plataforma também quer ser isso, um convite ao diálogo, né? A ampliação do olhar, a criação de novas pesquisas, de novas reflexões, e eu espero que a gente consiga contribuir um pouquinho nessa linha, né? Então, mais uma vez, obrigada também a todos e todas que participaram, foi um grande prazer, um abraço para todos. Bueno, yo voy a cerrar en español, ya que veo que entre los participantes tenemos también varios hispanohablantes. Nada, también solamente agradecer el equipo Brasil, conformado, como ya saben, por Anderson, por Gustavo, Gislene, Cayo, Elisa, María y yo. Pues estamos muy interesados en seguir haciendo puentes, conversatorios, diálogos, encuentros, no solamente a través del mapeo, sino también de otras actividades y trocas, entonces ficamos muito abertos a isso, com muito interesse. Nada, só também agradecer muito a Soledad Álvarez e também a Soledad Requena, mais uma vez, a Daniela, que é uma nossa diseñadora maravilhosa de todo esse projeto, e bom, agradecer a vocês. Abraços. Muito obrigado, então, a gente que nos acompanhou até aqui, fica o convite, então, para acompanhar com frequência o site, ele constantemente é atualizado, então, esperamos receber as contribuições para a ampliação do mapa polifônico e, consequentemente, das realidades a serem contempladas, e também de eventuais normativas, respostas sociais e tudo que discutimos um pouco aqui. Agradeço novamente a Soledad, coordenadora do projeto, a todas as apresentadoras e a equipe Brasil, de uma maneira geral.
É isso, boa noite a todos e todas.